pessoal, nós estamos começando mais um especial neste meu canal, sejam muito bem-vindos. Bom, este projeto se chama The One That Saves Me e eu vou contar a história do Oasis. Mas vamos lá. Vamos por partes. Roda a vinheta pra gente começar o vídeo. You're gonna be the one that saves me. Então você que está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de tudo e mais um pouco. Se você vasculhar aqui no meu canal, tem de tudo Brasil. Pois é, nós vamos começar a contar uma história neste mês de uma banda que faz parte da minha vida, da vida de muita gente. Só que aqui no Brasil eles não são tão conhecidos, ou tão valorizados, ou tão apreciados, enfim. Mas tudo começou lá no final da década de 80 e início dos anos 90. Quatro amigos que moravam em Manchester resolveram montar uma banda. E era muito legal, né? Porque naquela época, não só em Manchester, mas em muitos lugares do mundo, galera geral se juntava para formar uma banda, tocar na garagem, aquela coisa toda. Deve ter sido muito bom viver nessa época, né? Então esses caras eram os seguintes, eram o Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, que era o guitarrista, era o Paul McGuigan, o McGuigan ficava no baixo, conhecido como Kixie, o Tony McCarroll na bateria e o Chris Hunt. Esses eram os caras da banda que se chamava The Rain. E eles começaram a tocar, na verdade o Bonehead é que manjava dos instrumentos, ensinou o Wix, por exemplo, a tocar baixo, porque ele não sabia tocar, enfim. E eles começaram lá, essa banda The Rain, lá em Manchester. Manchester, terra do The Smiths, terra dos Stone Roses, terra dos Happy Mondays, dos Spiral Carpets. Grave bem este nome, vai ser importante na nossa história, ok? Então esses quatro caras tocavam, né, ensaiavam e tal, tinham lá suas músicas e o nome The Rain foi inspirado num lado B dos Beatles, pois é. Então eles estavam tocando e tal, faziam lá suas apresentações. E o mais legal dessa época, e lá em Manchester, é que a galera, quando tinha banda nova se apresentando, os amigos iam lá pra prestigiar, pra dar aquela moral pros caras, né? E era assim que a coisa funcionava e, enfim, estavam só curtindo ali, na verdade, não tinham ideia do que seria a banda. Nesses shows que eles faziam ali em pubs locais, resolveram convidar um amigo deles ali, que era, na verdade, bem mais novo do que todos os da banda. Resolveram convidar um cara que estava começando a gostar de música. Ele antes não gostava muito não, gostava mais de futebol, né, da bagunça toda lá de Manchester. Mas resolveram chamar ele pra assistir o show do The Rain. Este cara era nada mais, nada menos que Liam Gallagher. Enfim, lá foi ele assistir os amigos a tocar e tal, não sei o quê. E ele gostou da banda, achou legal, achou os caras interessantes, assim, né, tal. E ele, naquela época, ele queria muito estar numa banda. Depois que ele viveu uma experiência que, quando eu for falar sobre os Gallagher, eu conto melhor. E aí ele foi lá assistir os caras, mas os caras já tinham um vocalista, né? Tinham, né? Talvez o único problema do The Rain, ali no começo, era exatamente o vocalista. Então, os caras fizeram o seguinte, deram, assim, um ultimato pro Chris Hunt e mandaram o cara embora, assim, na maior cara de pau. O Chris Hunt até depois escreveu um livro contando sobre isso, porque na verdade, quando eles mandaram o cara embora, era ainda The Rain, eles não tinham ideia do que seria a banda. Então, The Rain ficou sem vocalista. Tinha um cara que trabalhava com o Liam e ele falou, olha, você lembra aquela banda que a gente foi ver lá aquele dia e tal? Então, eles estão precisando de um vocalista. Você não disse que queria estar numa banda? Opa. Só que o cara, né, o Liam ficou meio assim, sem jeito. Será que é? Será que não é? Será que vou? Será que não vou? E tudo no Oasis gira em torno de muitas versões da mesma história. Cada um conta de um jeito aqui a história dessa parte da entrada do Liam pro The Rain. Então, ele foi lá, fez o teste e não tinha muito o que não passar, né? A banda era desconhecida até então. Os caras gostaram dele cantando, ele tinha um estilo e tal e coisa. Falaram, ok, você está na banda. Ele veio com uma sugestão de trocar o nome da banda, que ele não gostava de The Rain, não sei porquê, mas ele não gostava. Então ele resolveu pensar num nome legal pra banda. E mais uma vez, contam-se várias versões do porquê que o Oasis se chama Oasis. Sabe aquela coisa? Por que a banda se chama tal coisa? Sempre tem que ter uma explicação boa pra isso, né? Mas a explicação mais plausível mesmo é que ele tava olhando pra um pôster no quarto dele, onde tinha um lugar onde os Spiral Carpets, lembra deles? Estavam tocando, e esse lugar chamava Oasis. Então ele falou, acho que esse nome é interessante, e resolveu sugerir para os amigos colocar esse como nome da banda. Os caras gostaram, e por que eu tô contando dos Spiral Carpets? O Liam veio com todo o estilo, com o vocal que ainda, né, tava se aperfeiçoando e tudo mais,
E ele veio com uma notícia, né? O seu irmão mais velho, Noel Gallagher, era hold dos Spiral Carpets. O que é um hold, meu povo? Hold é o cara que carrega os instrumentos, que arruma as coisas no palco antes da banda entrar. Os Spirals naquela época estavam fazendo um certo sucesso e também tinha saído de lá de Manchester, né? O Noel estava em turnê com os caras e aí o pessoal falou, bom, ele pode ajudar, né, a gente a ter assim, uns contatos, aquela coisa toda. E assim, o Oasis, agora com o nome de Oasis, resolveu começar a fazer seus shows ali pelo Boardwalk, que era tipo um calçadão onde tinha um estúdio, né, uma sala de ensaios e embaixo tinha um bar, o pub, onde eles se apresentavam nos finais de semana. Então, quando o Noel ligou pra casa pra saber como estavam as coisas, ele estava em turnê, então ele foi informado que o Liam estava numa banda. Ele achou aquilo muito estranho, porque o Liam nunca gostou muito de música, até aquele show dos Stone Roses, mas tudo bem, né? Aí quando ele voltou pra casa da turnê, o Oasis ia se apresentar no dia 18 de agosto de 91. O Noel foi convidado pra assistir os caras. E ele foi. Ele foi ver assim, vamos ver qual que é dos caras, né? Nessa época, as músicas eram escritas basicamente pelo Liam e pelo Bonhead. Ele foi assistir, e mais uma vez, várias versões da mesma história. Conta-se que ele gostou do show, achou legal. Falou, pô, que massa, tá faltando eu nessa banda, mas tudo bem. E o Liam veio todo ansioso perguntar pra ele, o que você achou da gente? Você gostou? Não sei o que. Ele olhou com aquela cara muito dele, né? Tipo, não, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Na verdade, ele disse que era uma merda. Simples assim. Aí, no livro do Tony, né, ele conta que o Liam voltou bem chateado, bem triste, assim, com a notícia. Mas alguém que estava lá no pub no dia falou, não, mentira, ele gostou de vocês, ele achou a banda muito boa, né? E aí, os caras falaram, então você gostou, né? Então, beleza. Aí, eles convidaram o Noel pra ser empresário do Oasis. Porque, você tem os contatos, você tá em turnê com os caras, você podia, né, dar uma força pra nós. Mas o Noel falou, não, eu, empresário, não. O Noel ficou fazendo aquele migué pra responder pros caras se ele queria, de alguma forma, ajudar ou não. Ele até voltou pra estrada com os Spiral Carpets, mas, naquela época, ele já tava pensando em realmente se juntar à banda. Então, em fevereiro de 92, ele foi mandado embora dos Spiral Carpets e voltou pra casa. E ele disse que ia, então, entrar na banda com a condição de que ele escreveria todas as músicas e ele seria o líder absoluto da banda. Bom, os caras não sabiam muito pra onde ia, se é que ia pra algum lugar aquela banda naquela época, então eles aceitaram todas as regras impostas, né, pelo chefe, e assim ele foi chamado por muito tempo pelos caras da banda. E aí, eles começaram a ter ensaios regulares, 5 vezes por semana eles tinham que ensaiar e depois se apresentar. Naquela época o Noel já tinha muita coisa, né? Muita música pronta, inclusive a gente brinca que ele era tão genial que ele já tinha os 3 primeiros álbuns do Oasis praticamente na cabeça, independente do Oasis ainda não ter nenhum contrato com uma gravadora, porque tem músicas que ele escreveu naquela época que estão no seu 3º álbum, Be Here Now. Ok, eles continuaram se apresentando por lá mesmo e eles dividiam o seu quarto lá de estúdio, sua sala de estúdio, com uma banda chamada Sister Lovers. Guarde bem esse nome, porque uma dessas meninas era namorada do Alan McGee. O Alan McGee era o dono de uma gravadora. Tava meio falida na época, mas ele achava que ele ia encontrar a banda que ia tirar a gravadora do buraco. Não era Sister Lovers. E elas falaram, bom, a gente vai se apresentar em Glasgow. Aí eles, pô, legal, né, vamos, né? Era um lugar chamado King Tut's. Era tipo um outro pub, né? Que esse povo ama pubs. E aí, eles falaram, vamos, não sei o quê. Aí se organizaram, porque teriam que alugar uma van para levar os instrumentos e tudo mais. Fizeram a famosa vaquinha, juntaram uma grana para conseguir ir tocar em Glasgow. Eles foram, só que tinha só um probleminha de nada. Eles não estavam escalados entre as bandas que iam se apresentar, né? Eles aceitaram o convite, mas quem convidou foi uma das pessoas que ia tocar. Então, mais uma vez, várias versões da mesma história. Quando eles chegaram lá no King Tut's, o cara falou, não, vocês não vão tocar, não tem nenhum Oasis aqui na lista de bandas que vão tocar. Eles não, aí conta-se que, bom, uns dizem que quando eles eram meio que uma ganguezinha assim, né, falam que eles ameaçaram de levar o pub abaixo, de destruir tudo, mas a verdade é que eles praticamente imploraram pra tocar por 15 minutos ali, até o bar abrir, enquanto o pessoal ainda tava chegando, sabe assim, aquela coisa. Deixa a gente tocar, a gente tá aqui mesmo, né, já perdeu tudo, né? E aí, o cara acabou deixando, acho que ficou com dó dos caras e falou, bom, ok, vai, não tem ninguém no bar mesmo, vão tocando aí até a galera chegar. Na verdade, ninguém não, né? Tinha umas, sei lá, 4 pessoas lá vendo eles tocar.
Então eles tocaram 4 músicas. Entre essas 4 pessoas, uma dessas pessoas era o próprio Alan McGee, que resolveu chegar mais cedo naquele dia para ver a namorada dele tocar. E aí dizem que o Alan McGee, quando viu eles tocando a primeira música, falou: eu quero assinar com esses caras. Na segunda música ele: eu tenho certeza que eu quero assinar com esses caras, né? A grande questão o Alan McGee estava muito, mais do que levemente alterado naquele dia. Então, quando acabou as 4 músicas do Oasis, ele foi lá perguntar pro Noel se eles tinham um contrato com gravadora. O Noel disse que não. Ele: então eu vou assinar com vocês. E ele ficou todo animado, falou: agora eu achei a banda que vai tirar a gravadora do buraco, agora vai, né, gente? Só que todo mundo já tava cansado do Alan McGee falar pra todo mundo que tinha achado a bendita da banda. Sabe aquela coisa do caça-talentos? Agora eu achei os caras que vão tirar a gente aqui dessa dívida toda. Mas, e o Noel voltou pra Manchester, e todos voltaram pra casa, ainda na dúvida se aquilo era real mesmo, se o cara ia assinar o contrato ou não, porque como ele não tava muito bem, ele podia simplesmente não se lembrar de nada. Eu esqueci de contar que nesse meio tempo, eles tinham feito uma fita demo com um pessoal de Liverpool, de uma banda chamada The Real People. Essa banda foi muito importante na história do Oasis, porque eles ajudaram o Noel no seu processo de composição e também o Liam no seu estilo de cantar. Eles foram grandes influências para os caras. E o Noel até ofereceu: você não quer levar a fita demo da gente? O Alan: não, eu tenho certeza, eu quero vocês, eu vou assinar com vocês. E de fato, no dia seguinte, eles se falaram novamente e o Alan McGee estava disposto a assinar com o Oasis. E assim, eles conseguiram seu primeiro contrato de gravação, né? O primeiro contrato com uma gravadora para lançar, acho que 6 álbuns, enfim. Foi uma coisa surreal para aqueles meninos que não imaginavam para onde a banda estava indo. Então, eles começaram a ter shows agendados e lançaram seu primeiro single em dezembro de 93, que foi Columbia. Bom, essa é a história do The Rain até o primeiro contrato. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês os dias gloriosos mesmo do Oasis, né, com seus primeiros álbuns, até as primeiras baixas, as muitas brigas. Então fica aqui, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. É uma alegria para mim estar falando sobre eles são bem importantes para mim. E ao longo desse mês eu vou contando por quê. Então é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!